Livro Estilo de Vida em Deus, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Capítulo 5. Excelentes e não medíocres. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Gênesis 49, do 1 ao 4. Ruben, dito pelo próprio pai, Jacó, era o seu primogênito, o primeiro sinal de vigor. Na tradução Almeida Corrigida, fala-se o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ele estava dizendo que Ruben nasceu para ser líder, para ser um grande líder, para ser um campeão. Nasceu com um destino brilhante, mas alterou radicalmente por ser turbulento, ou como diz na tradução Almeida Corrigida, inconstante como a água. Ele era altamente emocional, era controlado por suas emoções. Elas dominavam a vida dele, ele seguia os seus sentimentos. Não havia domínio próprio. Sabemos bem que é impossível uma pessoa seguir seus sentimentos e ter uma vida vitoriosa. O diabo sabe que se ele conseguir fazer uma pessoa seguir seus sentimentos, ela será derrotada, e foi assim com Ruben. Numa ocasião em que o pai não estava, foi desleal e deitou-se com Bila, que era concubina de Jacó. Gênesis 35, 22. Esse ato fez dele um homem medíocre, como disse seu pai. Ele deixou de ser excelente. Jacó deixou claro que a inconstância emocional de Ruben roubou-lhe a honra e o poder. Nós sabemos que não podemos evitar os sentimentos e emoções negativas, mas teremos que aprender a controlá-las e jamais permitir que nos controle, e isso é decisão. Se uma pessoa depende dos seus sentimentos, não andará em vitória. Nós controlamos o nosso destino através das nossas decisões. A Bíblia deixa claro que podemos escolher que direção seguir. Enquanto muitos continuarem ouvindo as emoções e não a sabedoria, não serão plenos. Sabedoria é fazer boas escolhas. A Bíblia diz que a sabedoria está clamando até nas encruzilhadas da vida. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nas encruzilhadas ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Provérbios 8, do 1 ao 5. Se quisermos sair da mediocridade e vivermos uma vida com excelência, não podemos importar com o que sentimos. Devemos ser disciplinados e permanecermos focados no que é certo. É muito mais fácil vivermos à base de sentimentos porque é mais fácil viver magoado do que perdoar. É mais fácil ficar de frente à televisão do que fazer uma atividade física. É mais fácil falar do que calar a boca. É mais fácil deixar a carne controlar. Mas se nós vivermos uma vida louca, tola, sem disciplina, seremos fracassados. Domínio próprio significa controlar as emoções. Não quero fazer, mas sei que é certo, então farei. A carne é insaciável. Todos nós nos pouparíamos de muitos problemas se simplesmente controlássemos nossas emoções. A Bíblia diz em Provérbios 16:32 que melhor é o longânimo do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quando damos tudo o que a carne quer, vamos viver de forma superficial. Não vamos agradar a Deus e
Se não agradarmos a Deus, não seremos abençoados. Se quisermos ir para um nível superior, desfrutar do poder de Deus, teremos que amadurecer, crescer. Isso significa controlar e superar sentimentos. Maturidade cristã não tem nada a ver com anos de igreja, e sim com mudança radical interna. Muitos vivem para servir a carne, dão tudo o que ela quer. Servir. Você sabe como funciona. Imagina você sentado num restaurante e pede ao garçom várias coisas e ele vai te servindo. Tudo o que você pedir, ele vai servir. Ele trará para você. A carne vai te pedir sempre mais. Se der tudo o que ela te pedir, você vai desagradar a Deus e nunca desfrutará de tudo o que Ele determinou para a sua vida. Temos que aprender a seguir a sabedoria. Em qualquer situação, precisamos tomar a decisão de ouvir a sabedoria. Paulo disse em Romanos 8, do 5 ao 8: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sempre teremos emoções, sempre teremos impulsos carnais, impulsos ordinários, mas se quisermos agradar a Deus, teremos que aprender a controlá-los. A Bíblia diz: irai e não pequeis. Uma das virtudes do fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Quando falamos de mansidão, muitos pensam que ser manso é ser uma pessoa inerte, sem atitude, que todos pisam. Mas posso comparar com um cavalo. Um cavalo sem ser domado é descontrolado, agressivo, não se pode montá-lo. Já quando ele é domado, se torna dócil, porém continua sendo cavalo, com a mesma força, com o mesmo vigor, só que após ser domado, amansado, podemos montá-lo. Rubem nasceu para ser um campeão, mas a turbulência, a inconstância, a instabilidade arruinou com seu destino. E assim, milhares de pessoas, por seguirem suas emoções, têm arruinado com seu destino. Lembre-se, a sabedoria está clamando. Ouça. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos por falta de autocontrole? Tenho falado bastante que amor não é sentimento, é uma decisão. Sendo assim, casamento é um compromisso. E pessoas íntegras respeitam compromissos, têm palavra, como diz a Bíblia, são fiéis no trato. Cristãos devem ser íntegros, viver de forma íntegra. Deus disse a Abraão: ande na minha presença e seja íntegro. Quantas pessoas começam um relacionamento e sentimentos vários afloram? Quando vem a pessoa amada, tem calafrios, arrepios, suam as mãos. Depois que se casam, passa o tempo, esses sentimentos tendem a não acontecer mais. Muitas coisas mudam porque os sentimentos mudam. Sentimentos levam ao casamento. Depois, sentimentos levam a desfazer o casamento. Então, por sentimentos casam e por sentimentos descasam. É normal se dizer: já não sinto a mesma coisa por meu cônjuge. Mas, repito, casamento é um compromisso. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Muitos confundem atração física, paixão com amor. Amor é algo profundo e não tem nada de superficial. Pessoas íntegras mantêm e respeitam compromissos. Paulo disse em 1 Coríntios 3,3: porque ainda são carnais. Porque, visto que há invejas e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Fomos chamados para sermos excelentes e não medíocres. Então devemos entender que isso só será possível se mantivermos as emoções sob controle,
fazendo sempre o que sabemos que é correto em Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 24 e 25.